Boa tarde. Gostaria, né, de agradecer aqui a presença, né, dos integrantes da banca, né, como também a presença de todos e de todas que se fazem presente nesse momento. O meu nome é Erivando, né, sou Erivando Sena, eu sou aluno do mestrado acadêmico Martins, né, da Unilab, que é a universidade no qual eu sou afiliado. É com muita satisfação, tá, que eu estou aqui hoje, né, para apresentar, né, essa minha defesa, dissertação. A área, né, de concentração é tecnologia e desenvolvimento sustentável. E a linha de pesquisa é tecnologias sustentáveis. O meu orientador é o professor, o Dr. Carlos Tavares, e o co-orientador é o professor Dr. João Félix. Então, o título, né, desse meu trabalho, né, é a evolução, né, da taxa de letalidade e casos confirmados, né, de coronavírus, Covid-19, entre municípios do maciço de Baturité, Ceará, né, no período de 15 de 4 de 2020 a 17 de 9 de 2020. Esse estudo, né, ele foi realizado em quatro municípios, né, entre os 13, né, municípios que formam a regionalização maciço Baturité. E aí, para hoje, a gente tem essa programação, né, que seguir por esses tópicos aqui, né, os objetivos, né, o método, resultados, e conclusão, né? Então, vamos em frente. O objetivo geral, né, desse trabalho é conhecer, identificar e analisar padrões comportamentais da evolução da taxa de letalidade e casos confirmados entre municípios do maciço Baturité no período de 15 de 4 de 2020 a 17 de 9 de 2020. E os objetivos específicos primeiro, identificar os diferenciais, né, entre as taxas de letalidade e os casos confirmados de coronavírus, Covid-19, entre municípios do maciço Baturité. E, segundo, descobrir se, com o passar do tempo, que é nesse período de 15 de abril de 2020 a 17 de setembro de 2020, a taxa de letalidade, né, se os casos confirmados de coronavírus em município maciço Baturité estão crescendo, diminuindo ou estabilizando. E seguindo em frente, aqui a gente teve um método, né, com relação, né, a esses procedimentos metodológicos, nesse estudo, que foi um estudo, né, populacional, ecológico, descritivo, transversal e de série temporal. Né? Foi utilizado um banco de dados, né, aberto. Esse banco de dados, com 7.229,72 observações, foi disponibilizado no repositório do Projeto Brasil I/O, contendo a série histórica, né, dos registros que são coletados de boletins epidemiológicos, né, diários, né, de casos confirmados e de óbitos, né, por coronavírus, né, de todos os estados e municípios brasileiros. Desse conjunto de dados, né, a investigação foi sobre as observações referentes a esses municípios, né, que é Redenção, Aracoiaba, Acarape, Baturité, tá? Porque esses municípios, por existir, né, uma maior frequência, né, de estudantes servidores, né,
e ações, né, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Brasileira, Unilab, né, conforme Unilab em números, né. Desses dados, como em todo estudo, geralmente existem dados faltantes, né, 3,8%, né, eram dados faltantes, e que equivale a 27.467 observações são linhas, né, desse banco de dados que possui esses dados faltantes, né. Essa taxa de dados faltantes, né, é considerada baixa, né, conforme literatura, tá? E aí, para esses dados faltantes, trabalhamos em cima de imputação, né, que é uma técnica, né, utilizada, né, em estudos estatísticos, né, há mais de 50 anos, conforme literatura, né. Então, esses dados faltantes, eles sempre estão presentes, né, em grandes levantamentos, né, como também teve nesse estudo, né. E aí, quando existem esses dados faltantes, né, segundo o autor Rubin, em 1987, a abordagem é aplicar imputação múltipla, né. Porém, com esse nosso banco de dados, né, por ser um banco de dados bem estruturado, foi adotada, né, a imputação de categorias mais frequentes, né, estimada por moda, né. Então, foi usada na biblioteca, né, utilizando a linguagem de programação Python e bibliotecas Panda. E por que esse método? Porque é o mais ajustado, né, apresentou-se o mais ajustado para esse estudo, né. E após termos o banco de dados, né, em diante, a gente usou ferramentas computacionais, né, que foi o Python, né, como eu já falei anteriormente, né, que possui inúmeras bibliotecas estatísticas, como Panda, NumPy, Matplotlib e Plot, né. E o Jupyter, né, outra ferramenta que auxiliou na geração de relatórios, né, tabelas e gráficos. Então, ainda no método, né, foi necessário, para esses dados, antes de obtermos os resultados, né, a realização de um pré-processamento, né. Foi realizada uma breve análise exploratória ainda com os dados originais, os dados brutos, né, e o pré-processamento seguiu, né, em continuidade. Então, para esse processamento desses dados, foram só algumas etapas, o pré-processamento envolve muito mais etapas, porém, nesse trabalho, apenas necessitou dessas 4 etapas principais, né, que foi a limpeza, o tratamento, né, uma análise e a visualização. Para esse estudo, as nossas variáveis, né, de interesse foram cidade, última confirmação disponível, últimas mortes disponíveis e data, né. Então, esse banco de dados, ele possuía 17 variáveis, né, e a gente utilizou aí 4, né, sendo uma qualitativa, né, nominal, né, 2 quantitativas, contínuas, e uma qualitativa ordinal. E aí, nesse trabalho, as análises descritivas foram realizadas através de tabelas, né, de frequência e de gráficos de séries temporais. E ainda aqui no método, esse método, houve a necessidade de realizar um método alternativo, né, segundo Grani, né, que ao calcular a taxa de letalidade, né. Então, utilizamos esse método alternativo,
pois se tratou do mais ajustado, né, quando a pandemia ainda se encontra em outbreak, né, que é, no caso, ainda encontra em curso, né, em andamento. Então, onde a gente temos a taxa de letalidade, ela é igual a total de mortes divididos o total de mortes mais recuperados. Então, você tem essa taxa. E o que seria diferente depois de uma pandemia seria outra abordagem de obtenção de taxa. Então, iniciando aqui os nossos resultados, pelo município de Redenção, né? Conforme é possível observar na figura 1, evidenciou-se que entre os dias 15 e 18, né, após o início da observação de 1 de maio a 3 de maio, ocorreram altas taxas, né, de mortalidade, com valores anormais em torno de 10%. Logo, conforme o tempo foi passando, né, a taxa de letalidade reduziu, né, e finalizando o período em torno de 2,7%, né, em 17 de setembro. E para o número de casos confirmados, né, de acordo com a figura 2, constatou-se um aumento, né, ao longo do tempo, a partir do dia 1º de setembro, apresentando-se estabilizar, né, em torno dos 1.400 casos, aí, já no final aí do período. Para os resultados aqui de Aracoiaba, observando a figura 3, existe uma tendência, né, de queda da taxa de mortalidade a partir do dia 22 de junho, momento em que se vivenciou-se, né, a maior taxa, que foi de 2,2%, durante toda a série analisada, né, e entre 17 de setembro a 17 de setembro, a taxa apareceu estabilizar-se nos 1,8%. E aí, no momento, para o número de casos confirmados, na figura 4, houve um crescimento, né, lento, ao longo do tempo, nesse padrão da evolução. E a partir do dia 11 de setembro, este evento pareceu estabilizar-se em torno dos 60 casos. Seguindo aqui em frente, com relação aqui à taxa de letalidade, né, para Carap, e de casos confirmados, a figura 5, ela mostra que houve uma taxa de letalidade elevada, né, durante o início de registro, né, dos primeiros casos confirmados, chegando a 50%. Eu vou sinalizar aqui, tentar sinalizar essa parte aqui do gráfico. Né. Isso ocorreu no período de 18 de abril a 19 de abril. E seguindo aí, ocorreu uma diminuição, né, bastante relevante, chegando a 83% em 17 de setembro, que foi o período analisado. Né. E na figura 6, né, o padrão de evolução nos casos confirmados aumentou, né, ao longo do tempo, chegando a 1.689 casos em 17 de setembro, que é o final do período, e é nesse ponto aqui, no gráfico da figura 4. Da figura 6, aliás. Aí temos aqui Baturité, esses resultados, né, conforme mostra a figura 7,
parece haver sinais de estabilidade, né, da taxa de letalidade em torno de 5% entre os dias 27 de junho a 17 de setembro, que foi o último dia do período da série analisada. E já no outro gráfico, né, na figura 8, é possível, né, observar, para os casos confirmados, a ocorrência de um aumento. Foi lento, né? E aí, ao passar do tempo, foi parecendo revelar um sinal de estabilidade, né, e chegando a variar durante o período de 4 de setembro a 17 de setembro, né, que foi entre os 5.562 e a 572 casos, né? Então, aqui, concluindo aqui com os resultados, né, desse estudo, os mesmos revelaram que os resultados desse estudo, né, mostram, que entre municípios do maciço Baturité, que Aracoiaba apresentou, né, melhor índice de taxa de letalidade, né, que é redenção, ao longo de toda a série temporal, em observação, né, e terminou com quase um ponto percentual menor no dia 17 de nove de 2020, que foi de 2,7%. E para a redenção, né, que foi 1,83%, né, para Aracoiaba. Estes valores, né, estão próximos, né, dos valores apresentados pelo Comitê Científico do Consórcio Nordeste, que é o Consórcio Nordeste, tá? Que foi de 2,4% para a redenção, né, e 1,88% para Aracoiaba, né? E aí, para a Carap apresentou, né, o melhor índice de taxa de letalidade, né, que Aracoiaba e Redenção, ao longo de toda essa série temporal, né, observada. E terminou com quase um ponto percentual a menos, né, no dia 17 de nove de 2020, do que Aracoiaba, né, sendo de 1,8% para a mesma, né, e 0,83% para a Carap. Em comparação, né, comparando novamente aqui, com os resultados obtidos do Consórcio Nordeste, que foi de 0,78 para a Carap, né, observa-se, né, uma semelhança com os resultados encontrados, né, nesse trabalho, que nesse trabalho foi de 0,83 para a Carap, né. E aí temos aí Baturité, né, em contrapartida, o Baturité é o mais densamente povoado, né, populoso, né, e aí Baturité registrou menos casos confirmados, né, porém, apresentou uma elevada taxa de letalidade de 5,24%, uma taxa bastante significativa. E essa taxa ela foi observada no dia 17 de nove de 2020, né, que quando confrontado com os resultados do Consórcio Nordeste, em mesma data, tá, foi de Baturité foi para 4,89%. E houve uma pequena variação nessa comparação, né, foi uma variação estatisticamente mínima, né, e pouco significativa, né, que foi de 0,35%. Né? E aqui na nossa conclusão, temos que o estudo realizado, né, aponta que a pandemia causada pelo novo coronavírus, Covid-19, se manifesta em diversas fases. E nesse momento, né, os surtos localizados foram superados,
adentrando, né, a fase de estabilização e desaceleração em todos os municípios analisados, né? Com a restrição do Acará, o único município sem sinal de estabilização de casos confirmados, né, até o 17 de 9 de 2020, foi o último também a registrar os primeiros casos confirmados. Né? E o município de Baturité, né, com menos casos confirmados, mais populoso, entretanto, com uma maior taxa de letalidade, né, que foi de 5,24%. E temos que o conhecimento, né, a identificação e análise de padrões da evolução de taxa de letalidade de casos confirmados por coronavírus, Covid-19, essa pandemia no qual estamos vivenciando, esses resultados são decisivos, né, para determinar um ajustamento, né, das estratégias de mitigação e para permitir o planejamento, né, das necessidades de cuidados à saúde, né, conforme a desenvoltura, né, dessa atual pandemia. Né. Tenho aqui algumas referências, né, que subsidiaram essa minha apresentação, tá? E gostaria de, finalizando aqui, expor esse pensamento de Herbert George Wells, e ele diz que, no futuro, o pensamento estatístico será tão necessário para a cidadania eficiente como saber ler e escrever. O George, ele foi um escritor britânico, né, de fixação científica, né, e teve vários clássicos como A Máquina do Tempo, O Homem Invisível, entre outros. E deixo agora, né, a palavra com o presidente da banca, os demais integrantes da banca. Eu gostaria de agradecer muito a todos e a todas, e muito obrigado.